Mateus capítulo 9, verso 16 e 17 diz assim: Ninguém põe remendo de pano novo em odres, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Eu ganhei uma Bíblia muito maravilhosa da equipe de mulheres, de 12 de mulheres, e eu estava, eu gosto, quando eu fui estudar sobre esse assunto, eu encontrei uma frase que chamou minha atenção. Ele falava assim, foi nem uma frase, foi só essas duas palavrinhas, remendo ou renovo. Eu falei, uau, ali já puxei o rema para embora, rápido, descortina o céu aqui para mim, e saiu isso aqui, vamos lá, Porque esse texto, quando você começa a ver desde o verso 14, os discípulos de João, eles foram a Jesus para fazer um questionamento, uma queixa, para Jesus, por que os discípulos de João, por que os fariseus jejuavam e os discípulos de Jesus não. E Jesus dá uma resposta bombástica para aqueles rapazes. E ele diz, vocês querem remendo ou renovo? Não, mas não está isso escrito. Em outras palavras, sim. Em outras palavras, o Senhor estava perguntando, vocês querem algo provisório ou permanente? Porque o remendo, ele é algo provisório, é um quebra-galho. Ele tem data de validade, ele não vai durar muito. É só uma solução paliativa, que vai se acabar rápido. E aqui nós vemos, irmãos, para entender claro isso, nós que somos mais antigos, os carros antigos, eles tinham dentro dele uma câmara de ar, lembram disso? Aí quando furava o pneu, arriava de uma vez. Hoje não mais, mas arriava porque a câmara furava e acabou o pneu. Aí tinha que ir no borracheiro, ele lá enchia, colocava na água para achar onde era o furo, colocava o remendo, esquenta, faz, acontece, põe na água de novo e tal, e remendava, tá bom, colocava o pneu, vai embora. Daqui a pouco furava de novo, remendava de novo, e remendava, até que ele dizia, rapaz, não tem jeito não, compra um pneu logo, porque não dá para pôr remendo. O remendo, ele é tão provisório, que você só adia o problema. O que nós precisamos entender aqui, irmãos, que adiar o problema não é solucionar o problema. Você pode até achar que solucionou naquele momento, mas não fez. A igreja de Jesus, ela está vivendo um tempo muito singular da sua história. E ela precisa se preparar para o que está acontecendo, principalmente nesses últimos dias que antecedem a volta do Messias. E o que está acontecendo na grande maioria é que estão perdendo a essência da palavra. Os líderes estão se esforçando para que a igreja volte-se a ler a Bíblia, volte-se a dedicar ao Senhor, volte a se entregar ao conhecimento de Deus, mas a indiferença está ficando muito alta, é uma apostasia da fé de verdade. E aí você vê a igreja moderna remendada, ela fica colocando remendos na sua história, como se isso fosse solucionar o problema grave que não foi focado ainda. E aí vira e diz, não, porque o remendo, não, porque a igreja tal está fazendo isso ou aquilo, provisório. Não, porque se eu não fizer desse jeito, os discípulos vão embora, remendo. Não, mas a senhora tem que entender, porque a igreja não pode ser assim, porque a gente vai ficar diferente de todo mundo, remendo.
A igreja que Jesus deixou nessa terra, ela foi autêntica, ela foi verdadeira, não foi um modismo que um está imitando o outro. Quem dera que todos imitassem a Bíblia, não teríamos problema. Mas começou a colocar uma série de remendos na história da igreja, irmãos. E isso ficou muito ruim, porque os discípulos estão ficando remendados também. Não estão crescendo na sua essência com Deus, porque a essência e o propósito, eles estão, ao invés de aproximar de Deus, estão afastando mais o povo de Deus. Quando se coloca remendos para entretenimento do povo, você não está atraindo o povo para Deus, você está atraindo o povo para si. Você está querendo o aplauso, você está querendo a casa cheia, e pouco importa se a casa está cheia ou vazia, tem que estar cheia da glória de Deus. Ela tem que estar cheia da presença, da palavra, da vida de Deus, e não de pessoas que vieram se alegrar com o que tinha aqui dentro. As pessoas, irmãos, estão reclamando até, eu nem gostei desse louvor. Grande coisa, ele não foi feito para você, esse louvor foi para Deus. E ele recebeu. Eu não gostei disso. É muito triste ver como as pessoas, irmãos, têm vindo para as igrejas. Estou falando aqui não às igrejas. Como se estivessem indo por uma sessão de cinema para assistir um filme, senta e fica lá de cara para cima, olhando aquela tela enorme, ouvindo aquele som e absorvendo às vezes um monte de coisas que não lhe dão crescimento, edificação em nada. Estão indo como se fosse um restaurante onde escolhia o cardápio. Pastor, eu quero que a senhora fale sobre isso. Eu quero que a senhora ponha lá no louvor para cantar isso e aquilo. Como assim? Como assim? Isso não é uma casa onde tem um menu na porta que você escolhe o que você quer ouvir, filho. Entenda isso. Nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem para nós. O que Deus quer corrigir na nossa vida? O que precisamos de transformação? Os irmãos mais antigos lembram que quase todas as casas tinham uma caixinha chamada de caixinha da promessa. Essa é das antigas, comigo também. Caixinha da promessa. Todo mundo usava aquela caixinha. Quem nunca usou a caixinha da promessa? Seja verdadeira aí, ó. Nunca usou, nunca sabe nem o que é isso. Quem nunca usou? Pouquíssimos, está vendo? Isso é porque a grande maioria já teve aquele momento. Deus hoje fala comigo, eu preciso de uma palavra. Senhor, fala comigo, eu vou tirar aqui a tua promessa. Não, Senhor, mas eu tenho que fazer isso aqui assim. Vou tirar aqui. Não era assim? Como se fosse uma caixa de adivinhações. Agora, alguém aqui já viu uma caixinha de exortações? Tu que é mais antiga como eu? Por quê? Porque caixinha de exortações não vende. Ninguém quer ser exortado. Ninguém quer ser corrigido. Ninguém quer ser chamado a atenção. Nós só queremos aquilo que nos agrada. Só queremos ouvir aquilo que nos traz prazer. Somos discípulos remendados, que estamos apenas adequando realidades, colocando palavras que agradam no nosso coração. Tem um buraco aqui que eu estou precisando de uma palavra de alegria. Vou pegar uma promessa de alegria e vou tapar esse buraco de alegria. A alegria não se tapa, ela nasce de dentro do coração, porque ela é uma pessoa que transforma a nossa vida. Não é uma palavra vinda, tirada aleatória. Isso é como se fizesse o remendo naquela câmara de ar dos pneus, que não vai resolver, queridos. É importante entender que as exortações, elas nos fazem crescer. As exortações, elas nos fazem amadurecer. As exortações, elas nos fazem entender que eu não remendei, mas eu resolvi o problema, porque onde eu errei, eu não erro mais. Onde eu falhei, eu não falho mais. O que eu não sabia, eu já passei a aprender e fazer corretamente.
As exortações não é carão, não, é ensino, para que a gente arrume a nossa história de acordo com o princípio da palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque se nós não arrumarmos a nossa história, nós continuamos sendo ministrados no odre velho. E o odre velho nunca vai conseguir receber e permanecer com vinho novo sobre ele. É muito importante entender que esses odres remendados, ou tecido remendado, odres velhos, eles não suportam exortações e saem da igreja. Deus abençoe. Nada a fazer. Falam mal, fala mal dos líderes, fala mal de mim, fala mal do que ouviu, porque são odres velhos que não têm condições de receber vinho novo e não quer passar pela transformação do renovo de Deus. É importante entender isso, queridos, porque hoje nós vivemos numa igreja do mimimi. Tudo se ofende, tudo fica com raiva, qualquer pergunta já entra atravessado, qualquer fala já fica bravozinho. Vamos nascer de novo. Precisamos nascer de novo, porque nós estamos aqui para aprender, sim ou não? Quem é que está pronto aqui para ir para a glória? Todos estamos sendo construídos, não tem ninguém pronto. Eu vi até numa história uma vez que estava no antessala do consultório do psiquiatra ou psicólogo, e tinha uma dona e chegou um rapaz, e ela disse assim, você faz o quê? Toda, nariz empinado. Eu sou psicólogo. Não olhe para mim não, porque eu já estou toda pronta, eu já sei de tudo, minha vida está inteira e não sei o quê. E ele virou para ela e disse assim, quando foi o óbito? Porque quem está pronto já devia estar na glória, porque é lá que nós vamos atingir a estatura de cidadão perfeito. Nós não estamos prontos, irmãos, nós estamos num processo. Agora precisamos permitir que esse processo nos trate, nos sare, nos cure. Ficamos constantemente colocando remendos, e esses odres remendados são exatamente esses que escolhem as palavras para adequar a sua vida. As palavras que lhe confrontam não são de Deus. Não, isso aqui eu não vou ler não, vou passar essa página, vai em frente. Porque aquela palavra, com certeza, saltou aos seus olhos para corrigir alguma área que está deficiente ainda. Mas a igreja de Jesus, ela não pode estar fingindo que não está vendo nada disso. É a mesma situação daqueles que vivem pulando de igreja em igreja, vivem saltando, não, aqui não, vou para cá, não, aqui não, vou para cá. O que esse odre velho é capaz de receber se ele não se aquieta em nenhum ministério? O problema é o vinho? Não, o vinho é perfeito, o vinho é maravilhoso, o vinho é doce, o vinho agrada, é a unção, é a graça de Deus. Então o odre não tem condições de receber nada de Deus, e até o pouquinho que recebe numa igreja, quando pula para o outro lado, já até foi-se embora. Quando pula para outro ministério, foi-se embora. A culpa não é do ministério. Odres velhos que não querem ser tratados, que não querem passar pelo processo de renovação. Então, há uma frase que eu até postei essa semana, porque chamou muita atenção. Eu vendo alguns inscritos e eu deparei com essa frase, que eu quero passar para você. Porque é o que eu pergunto, o que tem dentro desses odres velhos mesmo? Essa é do Santo Agostinho, ele tem muitos provérbios publicados aí na internet. Ele disse assim, se você é daqueles que crê somente naquilo que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Deu para entender? Se eu estou buscando somente aquilo que eu gosto, e eu rejeito aquilo que eu não gosto, estou buscando palavrinhas bonitas, eu estou criando o evangelho segundo a Deise e vou viver segundo o meu evangelho. É o meu evangelho e não mais o evangelho de Jesus, não mais o princípio e a palavra de Deus. Está havendo uma distorção muito grande. Esses são os remendados.
Mas nós temos a igreja reformada, aleluias. A igreja reformada, irmãos, ela está num processo constante de mudança. A reforma, ela faz tudo novo. Ela arranca o velho e faz outra vez. Ficou velho, já renova outra vez. Está renovando constantemente. Não espera tudo cair, tudo despencar para fazer alguma coisa. Algo vai acontecendo constante na sua vida. Ela está ali apta para receber vinho novo constantemente. São odres que estão sendo aperfeiçoados a cada dia, e cada vez que vem mais vinho, ele suporta, ele abarca, ele tem capacidade de ter isso dentro dele. O vinho novo pode ser derramado sem perigo de perdas. Deus está procurando corações assim, irmãos, porque os odres velhos, apesar de serem do passado, não são sagrados. Às vezes temos essa concepção errada, como se fosse um ídolo. Não, os odres velhos foram importantes, foram naquele momento, não mais. Agora eles precisavam ser atualizados, precisavam passar por uma grande reforma, porque agora tem novas realidades que exigem novas estruturas. Então tu está falando de mudança? Não, presta atenção, o odre velho, ele não vai suportar o vinho novo. Isso está escrito aqui, por isso que o novo mover do Espírito Santo que nós estamos esperando, amém? O Senhor já falou diversas vezes que virá um grande avivamento sobre a nossa nação. Esse vinho novo que está por vir, ele precisa encontrar odres novos para colocar sobre ele, dentro dele. Esses odres novos, irmãos, precisam estar preparados e não se romper quando isso chegar. Se romper, vai se perder tudo. Qual está sendo o preparo para isso? Não, apóstolo, mas não é assim não. E como é? Deixa eu te falar, os discípulos de João, eles chegaram para Jesus. Por que os meus discípulos, por que os fariseus jejuam e os teus discípulos não fazem nada disso? Jesus estava dizendo, vocês estão aqui com um odre velho, e chegou o vinho para ser derramado. O vinho estava diante deles, era o próprio Cristo, estava ali diante deles para derramar a novidade do reino de Deus, mas aquele odre não tinha capacidade para receber. O que aconteceu? Se perdeu. Como assim, apóstolo? Se perdeu, irmãos. Eles rejeitaram Jesus, eles bateram em Jesus, eles mataram Jesus, odres velhos, que tinha cara de religiosidade, mas não tinha condição, não tinha estrutura para receber o vinho novo que tinha acabado de chegar. E a história se repete, se você não estiver pronto como odre novo, o vinho vai chegar e vai se perder. Diga misericórdia. O Senhor não quer uma estrutura velha de religiosidade. Ele não quer que você fique aqui só cumprindo regras de vir para o culto e a sua vida não mudar nada. Nossa vida lá fora é mais importante do que a nossa vida aqui dentro, irmãos. Lá fora nós mostramos para o mundo tudo o que nós aprendemos aqui dentro. Agora aprende um monte de coisa e não pratica nada lá fora. Que valor teve você passar uma manhã aqui? Se lá fora a vida é toda destrambelhada, tudo errado, as pessoas criticam, falam mal, zombam até. Queridos, nós precisamos nos preparar, porque nós estamos esperando o vinho. E se eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer o quê? Vida separada para Deus. Eu preciso ter uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida onde eu sou comprometida com esta palavra. Eu preciso viver o que eu prego, isso aqui, todo o tempo, todo o tempo. Nós somos líderes e as pessoas olham para nós e veem, você não vive o que você fala lá. Olha que vergonha, irmãos. Então, não se envergonhe do seu mestre, prepare o odre, porque o vinho já está pronto para ser derramado.
Só precisa da gente agora, irmãos, porque se não estiver pronto, no tempo da oportunidade, quando o Senhor derramar, o odre vai se partir, vai perder a chance de ser um canal de bênção nas mãos do Senhor, a chance de ser um poderoso avivalista, evangelista, um pastor, seja lá o que for, o Senhor vai te usar poderosamente, mas Deus não usa quem não se prepara. Deus não usa quem não fica tempo com Ele. Quanto tempo fica com Ele? Quanto tempo você se dedica sozinho, sem ninguém te atrapalhar? Esse momento é meu, essa agenda está fechada. Ah não, mas a minha vida é muito corrida. De quem não é? Ninguém aqui é vagal, todo mundo tem uma vida corrida, e muito. Agora temos que entender uma coisa, irmãos. Movimento e organização. O movimento é o espírito que se movimenta no meio do povo, é o vinho. Esse vinho, ele age, ele precisa encontrar esse odre que ele vai atuar. Ele precisa encontrar esse odre onde ele vai derramar mais, para que ele faça mais, porque ele não derrama em quem não faz nada, ele derrama em quem está trabalhando. Quanto mais você trabalha para Deus, mais você recebe de Deus. Quanto mais você vive na presença dEle, mais você tem vinho novo de Deus. Mais de tudo, irmãos. Então, essa unção, essa alegria, esse mover do Espírito Santo, é esse movimento. Só que esse movimento, em que gera arrependimento, perdão, cura e tudo mais, ele esbarra onde? Na organização. A organização é o odre velho. É um odre enrijecido pela religiosidade. Nós fomos moldados, colocados dentro de uma forma para exercer a nossa religiosidade, padrão que precisa ser assim. Se vira para cá, já perdeu a essência, tem que ser assim, dessa forma aqui. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A organização, ela precisa do movimento, um precisa do outro. O que está acontecendo? Um está matando o outro. O excesso de organização e de religiosidade está impedindo a ação do movimento no meio do povo. Não sei se eu estou me fazendo entender, espero que sim. Né? Nós não estamos desfazendo da organização. Deus é extremamente organizado. Deus faz tudo com propósito. Só que as igrejas têm sido fortes em estruturas, palacetes, prédios gigantes, preocupado com coisas frias, ao invés de preocupar com pessoas. Está claro agora? E as pessoas valem mais do que a estrutura. Nossa preocupação organizacional, como essas pessoas estão crescendo em Deus, como essas pessoas estão vivendo na presença de Deus, porque a medida do crescimento do ministério não é quantidade de cadeiras preenchidas aqui, mas quantidade de vidas que você ganha e consolida para Jesus. É o seu crescimento pessoal que conta e não numérico. As igrejas remendaram e acharam que crescimento era numérico. Deixaram de consolidar, discipular, de ganhar, de fazer qualquer coisa, porque era muito mais prático a organização trazer um artista e ele fazer o seu trabalho artístico, que o movimento ficou paralisado. Entendeu a diferença? O movimento, o espírito deixou de fazer a obra dele, porque tinha uma figura organizacional que ele estava preparado para entreter o povo, balançar o povo, chacoalhar, quebra tudo, joga a cadeira para cima. Não joga não. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, não, é a casa do Deus vivo, é respeito, porque quando o espírito se move, ele não quebra nada, ele junta o que está quebrado. Ele junta toda aquela estrutura velha que se quebrou. Ele disse: eu vou fazer um vaso novo, eu vou pôr na minha roda outra vez, fica tranquilo, como ele disse para Jeremias, e começou a fazer tudo outra vez. Irmãos, nós precisamos entender que a forma organizacional, ela é muito importante, mas ela não pode atrapalhar o movimento do Espírito de Deus.
ela não pode querer ser o Espírito Santo. Já tem uma pessoa na Trindade com esse papel, e não sou eu nem é você, é o Espírito Santo de Deus. Ele quer agir, está batendo a ação do Espírito, porque eu já tenho uma agenda fechada, tem que ser do jeito que eu fiz. Não, não e não. Quem manda é Ele é o Senhor de todas as coisas. Se Ele não quiser que pregue nada e vamos só cantar, mas é o mover dEle. Não tem controle. Diga aleluia. Agora a gente só entende isso, irmãos, quando nós somos renovados, aleluia. Esse renovo é um renovo de mentalidade. Os odres, eles precisam ser renovados, mas a mentalidade do odre é o mais importante. Romanos 12, 2, nós conhecemos de cor. E não vos conformeis com o odre velho. Não vos conformeis com o odre velho. Que odre velho é esse? Eu sou novo, eu tenho X anos. Eu também tenho X mais um, mas eu também sou odre. Ei, querido, deixa eu te falar. Esse odre velho que eu estou te falando, foi o ano que você se converteu. Talvez 10 anos atrás, 15 anos, 20, 30, 50 anos, e ainda está com aquela mentalidade do odre do dia que diz, eu quero Jesus. Não passou por nenhum upgrade, não renovou a mente, e acha que vai conseguir adorar e fazer a obra de Deus com aquela mentalidade de 10, 20, 30, 50 anos. Não vai. Não vai. Apóstolo Luiz Hermínio, pastor Luiz Hermínio, ele diz assim, no tempo do meu avô, ele arrancava as frutas, as verduras, lá da fazenda. No tempo do meu pai, ele ia no supermercado, ele pegava no armazém, alguma coisa assim. No meu tempo, eu já vou no supermercado e compro. O meu filho, ele pega o celular e vem. É a mesma coisa, todos pegaram do alimento para comer, mas o processo foi diferente, mudou. Então, o jeito que eu aceitei Jesus lá, eu estou até hoje, o que eu cresci. Pense, irmãos, do dia que você aceitou Jesus até hoje, o quanto você cresceu. E não é crescer de estatura, eu estou vendo que está todo mundo grandão, mas não estou falando disso. O quanto você teve conhecimento de Deus, o quanto você aprofundou isso, porque se remendo vive de remendos, irmãos, eu não vou viver, porque o remendo, ele vive de eventos e movimentos, toda hora quebrando, chamando gente, fazendo coisa, fazendo, para poder atrair pessoas. O que vai atrair as pessoas é a unção de Deus na sua vida. Não é nem na minha, na sua vida, porque cada um aqui já recebeu o manto de Deus, tem uma unção sobre a sua vida, e eu louvo a Deus por isso, mas nós não podemos, irmãos, nos remendar com o que está havendo neste mundo, principalmente essa semana que está entrando aí. Não se sinta tentado por esse remendo chamado carnaval. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 4, ele diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente, olha a expressão, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável.
Paulo já estava advertindo aqui Timóteo, presta atenção, Timóteo, isso é muito importante. Não fique aqui cedendo à apostasia da fé de muitos, a frieza, a indiferença. Seu irmãozinho chegou para ti, irmão, vamos ali, vou não, ali aonde? O ali tem que ter nome. Não, vamos dar um rolé. Não, meu irmão, eu já dei o rolé na igreja e eu vou para casa buscar o meu pai. Seja firme nas suas posições, não se submeta às pressões da turma, aos convites, aos lugares que não te fazem crescer em nada. Presta atenção, igreja, porque se você é um reformado, vai ser transformado, porque o Senhor tem poder para mudar a sua mente, e se for remendado, mudar a sua mente para te fazer uma pessoa reformada, nova criatura, para receber essa unção nova que vem do Espírito Santo. Mas nós não podemos estar servindo a Deus com aquela mentalidade. Só o que é bom eu retenho, né? Isso quer dizer que eu não leio mais nada que fale o que é ruim em mim. Eu tenho que ler o que é ruim em mim, o que é bom eu já sei. Agora, o que tem de ruim aqui que eu preciso mudar? O que está errado ainda da minha forma de ser, de pensar, de agir, de fazer, de acontecer? Isso eu preciso saber. Irmãos, não se contente com os elogios, não. Vá atrás, dos seus defeitos. Porque elogio mascara a nossa identidade. Nós não podemos ficar, eu estou de boa, todo mundo está me elogiando. Tá, não, vai lá diante do Pai, olha no espelho que é esse livro, que ele vai mostrar quem você é de verdade. E ele fala, aponta o dedão mesmo. Pelo menos comigo o negócio é reto assim, não tem escala não. Eu disse, é mesmo? Chora não, arruma. Deus é reto comigo, irmãos, não dá muita moral não. Porque a gente tem que crescer. Por isso, nós precisamos pensar nisso. Quem eu sou? Um remendado ou um reformado?